Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com o podcast Vozes do Transporte, uma iniciativa do SETSENG, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado de Minas Gerais. Nosso objetivo com esse podcast é trazer os assuntos mais importantes para o nosso setor, tirar as dúvidas maiores que temos e trazer convidados com experiência em nosso segmento. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre as dores do transportador rodoviário de carga. E para a gente conversar sobre isso, a gente está aqui com o Antônio Luiz da Silva Júnior, o Toninho da Tora e o Flávio Batista, CEO e fundador da FB Consult. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Bom, para a gente começar o nosso assunto, eu acho importante a gente trazer aí um panorama atual do nosso setor. Então eu queria que você iniciasse, Toninho, sua grande experiência aí no transporte de cargas, na logística, falar um pouquinho como que você está enxergando o cenário do transporte de carga e de logística hoje no Brasil. Obrigado a todos que estão assistindo o podcast. É o seguinte, o transporte rodoviário hoje está vivendo um momento assim, sem precedentes. Nós estamos com uma concorrência predatória, uma força desigual por parte dos embarcadores, uma insegurança jurídica, principalmente nos aspectos trabalhistas, muito grave, e um aumento excessivo dos custos básicos nossos, quer dizer, diesel, equipamentos, manutenção e serviços. Além disso, o que eu acho pior do setor é ele não entender a força que tem. E eles estão desconsiderando o fato de que se associar, estar junto para negociar e enfrentar a união dos embarcadores e a união dos contratantes seria mais importante do que essa concorrência predatória. Ok? Bem, Flávio, o que você acha também? Vamos lá. Flávio, você, com tantos anos, de experiência na área de transporte e logística também, em alguns momentos participando ativamente da vida do transportador, outros momentos também do outro lado com o embarcador, E atualmente com uma empresa de consultoria, que já atendeu quase 1.000 clientes na área de transporte e atende aí vários projetos concomitantes. Como é que você vê aí o cenário e os desafios do transportador para o ano atual e os próximos anos? Então, Lodi, presidente Toninho, a nossa audiência que está nos assistindo, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito grande por Minas Gerais. A minha empresa tem 22 anos de mercado e o meu primeiro grande crescimento foi quando a gente saiu do Ceará e veio montar uma filial aqui em Minas Gerais para trabalhar para um grande embarcador. Então é um prazer para mim estar aqui. Eu concordo com o presidente quando ele fala todos esses pontos. É uma preocupação muito grande para todos nós que fazemos parte do transporte rodoviário de cargas. A gente vê o frete se deteriorando ano após ano, os custos aumentando e o preparo do empresário do transporte não acompanha esse desafio. Então, eu costumo dizer que qualquer pessoa que fosse trabalhadora e tivesse um pouquinho de apetite a risco, ele ganhava dinheiro com transporte da década de 50 até a década de 90. A partir do ano 2000, o jogo começou a mudar. Então, essa concorrência que o presidente falou, muitas vezes predatória, e a grande preocupação é que nós que fazemos parte do transporte rodoviário, a gente acaba facilitando essa dificuldade toda. A partir do momento em que a gente passa a enxergar o outro transportador como um concorrente, a partir do momento em que eu acho que porque eu ganhei dinheiro e fiz patrimônio há algumas décadas atrás, a receita é a mesma para frente, então isso tudo me deixa bastante preocupado e isso é uma das razões de existir da FB Consult, é trazer soluções para o empresário do transporte, para que a gente, conseguindo trabalhar
a mentalidade do empresário, a sua cultura, a questão, inclusive, de gestão, ele possa levar isso para as suas equipes e, consequentemente, a gente ter um equilíbrio maior, né, entre todos os stakeholders que fazem parte desse processo aí. Bom, foi um início bem impactante, né? A gente traz uma realidade nua e crua do transporte, um setor que é de fato muito relevante e fundamental para a cadeia de valor do nosso país. É um setor onde a economia não se movimentaria sem o nosso setor, né? E com todas essas dificuldades que vocês dois trouxeram, né? Agora entrando um pouco mais no assunto de dores, que não temos poucas dores, mas a gente vai tentar aqui cercar as maiores, as mais relevantes e as mais impactantes para o nosso setor. Eu queria falar um pouquinho, Flávio, sobre o perfil do transportador, né? A gente tem que os transportadores normalmente começam pequenos, né? Com 1, 2 caminhões. Num passado, o próprio motorista era o dono do caminhão. Hoje a gente tem alguma variação disso e temos aí dentro da nossa realidade transportadores muito pequenos e transportadores muito grandes. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cultura, as crenças, o que o transportador, o dono, né, acredita e falar se isso impacta no dia a dia do negócio, se isso impacta na lucratividade do negócio e quão impactantes são as decisões dele quando ele baseia em crenças, culturas, experiências, o quanto que a decisão é impactante no dia a dia do negócio dele. É uma pergunta bastante inteligente, uma pergunta complexa, né? Porque a gente tem que observar um pouco da história do transporte rodoviário no Brasil, né? Então você falou muito bem que o transporte rodoviário no Brasil ele tem um crescimento baseado no motorista que prosperou, né, e conseguiu adquirir o segundo, terceiro, quarto caminhão e ele foi crescendo até onde os olhos deles alcançavam ou até a quantidade de filhos que ele conseguia colocar dentro do negócio para ajudar ele a gerir, né? E como eu já falei anteriormente, o frete, a relação entre frete e custo era tão positiva para o transportador que você poderia se dar ao luxo, né, de negligenciar algumas coisas que hoje são inimagináveis. Como, por exemplo, você não precisava cobrar média de diesel de motorista, você não precisava se preocupar tanto com o ESG, você não precisava se preocupar tanto com o tipo de condução do motorista, se ele quebrava ou não o caminhão, né? Porque quase qualquer coisa era pago com um lucro bastante vultuoso que o transportador tinha naquela época. Então, se está sobrando dinheiro, por que você vai estar esquentando a cabeça e ter que se reinventar toda hora, né? O problema é que, o passar do tempo, as coisas foram mudando e as margens foram se apertando. E com isso faz com que o transportador não tenha outra alternativa a não ser se profissionalizar, né? E aí, quanto mais o empresário do transporte é resistente a isso, quanto mais apegado nas suas convicções e crenças que levaram ele ao seu primeiro crescimento, mais difícil vai ser para ele enfrentar essa nova onda. Porque ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, algumas premissas, como, por exemplo, só quem manda no que é meu sou eu, isso não tem mais como conseguir isso, né? Ele tem que entender que agora ele vai ter que trazer, provavelmente, gestores profissionais que não é da família dele, afinal de contas, seria alguém muito abençoado, né, que nascesse da esposa dele, né, 3, 4 filhos que fossem as melhores opções para gerir cada uma das áreas da empresa dele. Eu digo que na minha casa, a minha mãe e meu pai não tiveram essa sorte, né? Nasceu um engenheiro, um médico e um cara de comércio, um cara comercial. Então, na sua empresa é assim, quer dizer que todos os seus filhos são as melhores pessoas para conduzir o seu negócio? E no passado, sim, porque nada melhor para um pai, né, que tem amor ao seu negócio e tem amor ao seu filho, do que essas duas coisas se complementarem e conseguirem dar sequência nesse crescimento. Em algumas empresas isso é possível, em outras nem tanto.
Então, assim, eu vejo um desafio muito grande nesse cenário. Eu acho que as empresas precisam buscar, né, um sistema de gestão de sucessão familiar para que a família seja preservada, o negócio seja preservado, mas que você traga um ar profissional, porque a gente tem que ver que do outro lado, né, é até estranho falar essa questão do outro lado, como se a gente estivesse falando de um adversário ou de um inimigo. Não é o nosso cliente. Mas, infelizmente, por uma visão muitas vezes carreirista do profissional que está do outro lado, né, do profissional que está lá no embarcador, que ele só quer fazer número, só quer fazer bônus no final do ano para poder trocar seu carro, levar sua família para Disney, comprar seu apartamento, e deixa um rastro de destruição em empresas com 50, 60 anos que ainda não sabem se defender adequadamente. Porque eu também não quero jogar a responsabilidade no executivo do embarcador que está ali tentando baixar frete, não. Porque ele só consegue resultado porque nós do lado de cá permitimos isso. Com a nossa ignorância, muitas vezes, em relação à gestão e a números, e a nossa desunião em relação aos nossos colegas do transporte. Perfeito, Flávio. Toda essa fala sua me fez lembrar muito de uma empresa, a empresa do Toninho, a Tora, que, conhecendo a história, né, ao longo de todos esses anos, me pareceu muito coincidente, né, Toninho? Toda essa construção que o Flávio fez histórica, né? E também toda essa atribuição junto ao embarcador me fez lembrar da Tora, né? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente o que você acha em relação a essa questão de cultura, essa questão do fundador até os dias de hoje, todo esse histórico, como que isso impacta no negócio no passado e hoje? Olha, não vou falar só pela Tora, não. As empresas de sucesso, as empresas que cresceram, seguem a linha que o Flávio falou. Ou seja, nós temos que profissionalizar, nós temos que capacitar nossos funcionários a entender como é que funciona, corretamente colocado. O cliente não é inimigo, o cliente é o nosso gerador de negócio, mas a gente tem que conversar de igual para igual. Então, quando você profissionaliza uma empresa, e no meu caso, no nosso caso lá da Tora, já tem 15 anos que nós temos profissionalizando, nós temos auditoria, um compliance, governança forte, porque não adianta nada você terceirizar a decisão do dono para profissionais se você não tiver uma governança forte que saiba a hora que você tem que afastar e a hora que você tem que interferir. Porque a vontade do dono sempre é pisar no pescoço de quem está lá. É essa a realidade. E eu mando aqui sou eu. Isso não existe. Isso não pode existir numa empresa profissionalizada. Adicionando um pouco mais, eu acho o seguinte. Um dos pontos hoje principais, as empresas estão, vamos falar assim, tamanhos são distintos demais. Nós temos alguns grupos crescendo isoladamente, 6, 7 empresas. O restante das empresas estão no médio para pequeno. Por quê? Ainda prevalece a permanência do dono. Não sou contra a prevalência do dono, até porque nós somos dono prevalente. O problema é como agir como dono. O dono não pode ser... Nós ainda temos empresário que faz conta que o frete o diesel dividido, multiplicado por 3. Isso não existe. Não é mais isso. Hoje tem outros custos, ou tem outra coisa. Os impactos que nós estamos colocando como dono de transporte. Os nossos riscos, ninguém avalia risco no nosso negócio. Nosso negócio é cheio de risco. É acidente, é justiça trabalhista, é justiça civil em caso de acidente, é a próprio prejuízo que um funcionário seu pode dar. Hoje você mede o risco, um funcionário tomou uma decisão errada, ele te dá um prejuízo que você demora 3 meses para recuperar. Uma negociação mal feita, que por questões éticas você, errei, eu vou cumprir. Nem sempre o outro lado pensa assim, o outro lado tem uma cláusulazinha, 30 dias você sai. O outro está levando prejuízo 1 ano, o transportador continua. Então eu acho que é muito pertinente esse assunto, o seguinte, nós precisamos sim
É não entender o cliente como inimigo, não entender seu concorrente como inimigo e entender que a união de forças entre os transportadores, a capacitação, principalmente, o que o Flávio falou, o limite nosso da incapacidade é quando você vai subindo. Você vai ficando no grau mais próximo da incapacidade à medida que você evolui. Chega um momento que eu não tenho capacidade de tocar um negócio grande, então você tem que abrir mão e chamar profissionais. Tá? Excelente, Toninho. Eu queria pegar um gancho ali, foi muito importante que você disse, sobre as pessoas que estão contribuindo com o nosso negócio, né? Você falou ali que em algum momento a gente que é dono, proprietário, acionista, tem que delegar para as pessoas com conhecimento, fazendo até um link com o que o Flávio disse, né? Com conhecimento muitas vezes muito melhor do que o nosso negócio. Mais né? preparado. Só que eu acho que a gente está vivendo um problema aí de mão de obra, né? Não só nos nossos administrativos e no operacional, mas principalmente na questão do motorista, né? Eu queria que você, Toninho, dissesse pra gente, lá hoje na sua operação, você tem dificuldade com motoristas e como é que vocês estão tentando superar essa dificuldade? E o mais importante, qual que é a nossa missão como transportadores, como forma de garantir que a gente tem essa mão de obra tão importante para o nosso negócio? Bom, vamos lá. A falta de mão de obra, principalmente motorista, não é só do Brasil, é mundial. O que aconteceu? O passado, o motorista queria que o seu filho fosse seguir sua profissão. O problema do motorista teve tanto problema com insegurança, com problema problema que ele enfrenta na estrada, acidente policial corrupto e várias outras coisas, que todo um profissional, a maioria como nós, o que ele queria? Eu não quero que meu filho entre numa gelada dessa. Eu quero que meu filho seja alguém melhor, preparou o filho melhor. Então ele se matou, mas deu formação ao filho. E o filho, quando enxerga, questão do meu pai ficar acordado 24 horas, ter que viajar, receber ligação de noite, ele não entra no mesmo segmento. Então a dificuldade no setor de transporte estendeu além do motorista. Então hoje existe dificuldade sim, mas existe um fato que eu vou até falar, existe um problema. Pelos fretes serem baixos, a remuneração que os transportadores querem às vezes pagar aos seus colaboradores está abaixo do mercado das outras atividades. O círculo, na verdade, não é virtuoso, é o contrário. Ou seja, se eu não tenho dinheiro para pagar, eu ofereço baixo. E eu não tenho qualidade, a essência, a espiral é negativo. Nós precisamos revertê-la. Na verdade, nós precisamos ter fretes fortes para que possamos ter uma remuneração adequada aos seus colaboradores de acordo com a capacitação de cada um e ter sobra para fazer capacitação interna. Esse aí entra o papel do sindicato. Sindicato, das instituições. Nós temos que formar, não é só o de fora, é só buscar, é formar o nosso. Dentro das nossas estruturas, nós temos gente capacitadas e com vontade, com garra de querer crescer e se capacitar, e às vezes não tem oportunidade, porque não tem nem salário, nem condição familiar para poder bancar esse estudo. Então, o que as empresas têm que fazer e que a gente entende que seja adequado? Primeiro, criar formação, investir em capacitação, investir em modernização de sistemas de forma que você tenha dados rápidos para poder cobrar dos colaboradores ações mais rápidas. E no caso do motorista, a formação de motorista a gente faz, mas eu vou ser muito honesto. O efeito, nós temos várias empresas, nós temos a Fabet, nós temos o CNT formando, Senat, a Tora com escola, outras empresas com escola. O aproveitamento é muito pequeno. A vida do motorista, gente, por mais que a gente queira falar, não é fácil. Não é fácil. Ele vai daqui para São Paulo, é 10 horas, pegou um acidente, fica 20. Chega em São Paulo, não tem carga para voltar, tem que ficar fora de casa. Ou seja, é uma atividade que nós temos também que começar a ter fretes para remunerar adequadamente. Na minha opinião, a falta de motorista é a falta de salário
justo e adequado à situação de risco que ele passa. É um ciclo, né, Toninho, igual você disse, né? O frete ruim faz com que a gente não tenha capacidade de dar uma remuneração adequada ao motorista, que tem uma atividade muito desafiadora, e aí a gente tem a escassez, e da escassez a gente tem o desespero, e o desespero uma tarifa ruim, né? Exatamente. E eu acho que o Flávio pode contribuir muito com a gente com isso, né? Eu acompanho o Flávio nas redes sociais, sei que ele está em vários desafios com vários transportadores. E um dos desafios que eu vi recentemente numa de suas publicações, Flávio, foi realmente a questão de contratação de motorista, né? Eu sei que você está aí com um projeto muito interessante para ajudar as empresas, né, a completar os quadros, né? Você mesmo tem uma fala que é muito interessante. Se você descobriu que você tem... que você ficou com o caminhão parado hoje, na verdade tem 5 anos que você não tem motorista, né? Algo parecido com isso. Então eu queria que você, junto com a sua experiência e com esse projeto que você ajuda as empresas, né? Abrir pra gente aí algumas coisas importantes e relevantes sobre retenção, sobre qualidade de vida e qualidade de trabalho para os nossos motoristas. Acho que o presidente falou muito bem, né? Acho que baseado no que ele falou, parece que ele conhece o nosso projeto, né? Porque na verdade não tem segredo, né? Então isso que o presidente comentou, primeiro, é a questão da remuneração, tá? Então você precisa entender que a atividade de motorista, ela exige uma série de renúncias, principalmente familiar, né? De conforto e de uma série de outras coisas. Então, se você está disposto a passar por isso, deve existir algumas compensações. O sistema de recompensa universal é o dinheiro, né? Por mais que pesquisas indiquem de que nem todo mundo fica nas empresas ou aceita um trabalho em função de dinheiro, mas a gente sabe que o dinheiro é uma forma de reconhecimento mundial, tá? Então passa sim por você ter remunerações mais justas, compatíveis com o tipo de trabalho do profissional, né? Então se você pode hoje ganhar valores semelhantes ou às vezes até maiores com serviços que você trabalha dentro do horário comercial, dormindo em casa todo dia, sem passar os, abre aspas, perrengues que os motoristas têm que passar no dia a dia nas estradas, por que você vai ser motorista, né? E em relação a essa questão de falta de motorista, você participou bastante bem e com atenção, né, do nosso evento lá. Você repetiu a frase exatamente como eu falo, né? Quando o transportador tem caminhão parado por falta de motorista, na verdade, ele já está sem motorista há 5 anos. E eu justifico isso dizendo o seguinte, que você não deveria achar que não tem motorista apenas quando o caminhão para por falta de motorista, e sim quando você tem que tolerar profissionais não capacitados, ou então eu posso até dizer não profissionais, conduzindo os seus veículos, conduzindo veículos muitas vezes de mais de R$1 milhão. Então, o cidadão lá dentro da cabine, da boleia do caminhão, que não faz média, que não cuida do equipamento, que não produz quando dá, né? E você simplesmente tolera porque você não tem estômago de ver o seu caminhão parado e os boletos chegando, né, para você poder pagar. Então, a situação do empresário é muito delicada, né? Porque ele tem lá a conta para pagar do financiamento dos veículos e todas as demais contas de custo fixo. Ele precisa estar com o caminhão rodando e muitas vezes ele fragiliza os seus próprios valores, os próprios procedimentos que ele e a equipe de gestão criam para trazer profissionais para dentro do seu negócio porque não consegue ver o seu caminhão parado. E aí, Lodi, presidente, eu também tenho uma frase que eu até gostaria de explicar, né? Porque muitas vezes quando a gente fala uma frase pela internet, ela pode ser tirada de contexto. Então, uma das dificuldades que eu vejo também no mercado do transporte rodoviário brasileiro
é o que eu chamo de otimismo irresponsável por parte do empresário. É natural que o empresário, muitas vezes, ele tenha um perfil mais de empreendedor do que de empresário. Então ele não pode ter qualquer aumento de demanda que ele vê, qualquer necessidade do cliente dele, ele já responde automaticamente com compra de caminhão. E aquilo pode ser uma coisa pontual, de 1, 2 meses, ou até de médio prazo, de 1 ano. Mas, presidente, a gente não paga um caminhão hoje em dia em 1 ano, né? Não. Então, o que adianta se o teu embarcador, o teu cliente, te pede para tu comprar 10 caminhões para aumentar a frota, né? E quando é daqui a 1 ano, ele chega para você, agradece, quando agradece, e diz para você assim, olha, agora o serviço deu uma fracassada aqui, eu preciso que você tire seus 10 caminhões. Você vai fazer o quê com esses caminhões? Nós todos estamos vivendo um ano terrível em relação ao frete, e isso tudo por uma bola de neve muito causado pela quebra de safra no Centro-Oeste. Corretamente. Né? E por que isso acontece? Porque há uma oferta de caminhões muito grande no mercado. Então é a mesma coisa que acontece com o transportador, né? A gente tem custos fixos altos e receitas variáveis. Se essas receitas caem, a gente não fecha a conta. Então, como é que a gente tem no Brasil uma frota dimensionada para atender super safras, se confiando, né, no clima, se confiando na alta tecnologia e produtividade do nosso agronegócio? Tem hora que isso não funciona, tem hora que isso não dá certo, por N fatores. E aí o setor de transportes paga uma conta séria em relação a isso. Eu queria aproveitar para também falar que eu escuto muito, Lodi, presidente, né? Assim como o presidente falou, o embarcador não é seu inimigo, o transportador, que é seu concorrente, ele não é seu inimigo, o motorista também não é seu inimigo. Nunca foi. Né? Então, por questão de educação com a nossa audiência, eu não posso repetir aqui aquilo que eu escuto muitas vezes do próprio empresário, quando ele, com a cabeça quente por problemas gerados por não profissionais que estão dirigindo seus caminhões, ele se irrita e começa a colocar a responsabilidade, a culpa de todos os problemas dele no motorista. Então, enquanto o empresário, né, achar que o motorista é o problema do negócio dele, ele nunca vai resolver esse problema, porque eu acredito fortemente, né, eu tenho muita vivência também fora do Brasil, tanto com trabalhos quanto visita de benchmark a mais de 17 países, em todas as regiões do mundo, e eu vejo que nós não teremos, na nossa geração, né, caminhões autônomos em escala. Então nós vamos precisar dos motoristas nos próximos 50 anos, sim. Então, se eu ver que ele é um problema, eu tenho que sair do segmento. Ele não é o problema, ele é a solução. Agora, a solução parte por a gente ser mais profissional, de alguma maneira, né, se unir junto com o sindicato, junto com uma instituição que eu tenho uma admiração muito grande, sempre promovo nas minhas redes sociais, que é a Conjovem, junto com outros prestadores de serviço, SESC Senat, por que não, né, a FB Consult, que está aí também como uma alternativa nesse mercado, né, para que a gente possa ser mais eficiente e ter lucro para poder trazer para a nossa empresa e para os nossos colaboradores, principalmente para o motorista, uma remuneração mais justa. Outro ponto que eu acho muito importante pautar, já que a gente está falando de história, já que a gente está falando de lucro, é que eu tenho também uma posição bastante polêmica, né, que muitos empresários já concordam, poucos motoristas concordam, mas as coisas estão mudando, né? O próprio motorista está ficando consciente de que ele é, na verdade, um player importante disso. Então, ele precisa entender, por exemplo, que a forma de remuneração que ele tinha no passado, predominantemente com comissão, não funciona mais hoje para fechar a conta do negócio de transporte. Por que você tinha comissão? Lembra que eu acabei de falar um pouco do histórico da década de 50 até a década de 90, onde se você rodasse com caminhão, se você faturasse com caminhão, quase qualquer coisa que acontecesse ainda sobrava dinheiro? Então, se isso era verdade,
É óbvio que eu preciso comunicar para o motorista e para o bolso dele. Comunicando no bolso, eu estou comunicando na mente, né? De que, amigo, você roda dentro do que for possível para você não se acidentar, não morrer, e você vai ganhar dinheiro. Correto? Por quê? Porque sobrava. Hoje em dia, isso não é mais verdade. Então a gente continua com um modelo de remuneração antiga para um cenário antigo e que não funciona mais. Porque se você estimula o seu motorista a rodar de qualquer jeito, por exemplo, com excesso de jornada, criando um passivo trabalhista, com excesso de velocidade, aumentando a sua exposição a acidente e não fazendo média, né, desgastando o caminhão, com excesso de peso, desgastando o equipamento, forçando o equipamento, não dando resultado no final, né? O motorista, em alguns casos, pode até ficar satisfeito momentaneamente, porque ele está ganhando ali um percentual sobre o faturamento do veículo, mas o empresário logo vai sucumbir porque a conta não vai fechar. Tá, Flávio, e aí você propõe o quê? Eu proponho literalmente que o motorista deveria ser remunerado por aquilo que é de responsabilidade dele. Então, o que é que o motorista pode, por exemplo, contribuir com a empresa para faturar? Produzindo, quando é possível. O presidente falou de trânsito, de atraso, de engarrafamento, de acidente, de tempos absurdos de carga e descarga. Isso não está na mão do controle do motorista. Mas quando ele pode rodar, ele deveria rodar. E não ele parar onde não precisa, não ele desviar a rota para fazer o que não deveria, esse tipo de coisa. Então, produzindo, ele ajuda a empresa a faturar mais. E fazendo uma boa gestão do equipamento. Diesel, pneu e manutenção. Isso está na mão do motorista. Essas duas coisas, ele poderia ser remunerado de forma variável, positivamente. Quanto melhor ele for de produtividade e ajudar no custo, ele poderia ganhar mais. E óbvio que ele também teria alguns pênaltis se ele passa a não cumprir aquilo que está na mão dele. Do mesmo jeito que, se ele faz média, economiza combustível para a empresa, e a empresa pode sim devolver para ele parte da competência que ele teve em dirigir o caminhão com 30%, 40%, 50% do economizado, né? Ele também deveria pagar a conta quando o equipamento está em plenas condições de trabalho e ele, por algum tipo de erro ou de falha de condução, faz com que você gaste 10%, 15%, 20% a mais, né? Então, os motoristas profissionais são muito simpáticos a essa minha ideia. Já aqueles que querem viver na zona de conforto, dirigir de qualquer jeito e só rodar, né, sem trazer redução de custo para poder fechar a conta, esses são contra. Excelente. Eu queria só aproveitar um trechinho ali que você falou e complementar. Hoje eu falo muito que a maior riqueza, o maior capital que a gente tem dentro das nossas empresas, ao contrário do que muita gente pensa, não é o caminhão, é o motorista. O caminhão talvez hoje seja ali algo um pouco mais fácil de fazer aquisição do que o motorista. Então, só complementar um posicionamento que você colocou ali da riqueza que o motorista representa para a gente, né? E agora eu queria entrar num assunto aqui que são custos, né? E antes de entrar nesse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre duas iniciativas e eu queria que o Toninho falasse para a gente duas iniciativas do CETSENG, né? A primeira é uma parceria que a gente acabou de firmar com o IPTC, o Instituto de Pesquisa e Transporte de Carga, né, Toninho? E também a iniciativa do Frete Justo. E na sequência, Toninho, você traz para a gente um pouquinho desse panorama sobre os custos que a gente tem. A gente sempre foi ali na questão do custo em toda a nossa conversa ali, mas eu queria que você trouxesse para a gente algo mais específico no custo. As dificuldades que a gente tem para gerir o nosso custo, a dificuldade que nós temos para poder repassar esse custo para o nosso cliente e ali você falar um pouquinho como que hoje, lá na Tora, vocês têm superado esse desafio. Ok. Vamos lá. Primeiro, a parceria que a gente fez com o Instituto de Pesquisa lá de São Paulo, ela vai oferecer e possibilitar ao sindicato a passar para os seus associados o que está acontecendo no mercado mais rápido.
Ou seja, nós vamos ter a informação. Nós precisamos agora trabalhar o CETSENG para que como que essas empresas trabalham as informações, porque não adianta ter um monte de informação na mão se não souber usar. Então isso é o segundo passo que nós já estamos preparando. A campanha do frete justo é uma coisa que eu venho pregando há muito tempo. Eu acho que o papel do sindicato, da associação e das empresas é o seguinte: no mínimo, a responsabilidade nossa como empresário é cobrir nossos custos, é ter um frete cobrir custos. Se ter serviço para pagar, fica em casa. Não corre risco, não põe o caminhão na rua. Então, o que está acontecendo hoje é o seguinte, é que muitos transportadores, ao perder serviço, ao ver o caminhão parado, ele quer pôr para rodar independente de saber se vai dar lucro. E esse está o erro que a gente tem observado muito. Aliado a isso, e já foi falado aqui, a falta de união, a falta de conversa, a falta de capacitação do nosso setor, do entendimento que nós somos muito importantes para o desenvolvimento do país, faz com que alguns empresários, por vaidade, por questão de orgulho, eu vou pegar esse cliente. Não é assim que funciona. Não é. Nós precisamos ter um pouco mais de técnica. O que paga a conta não é o faturamento, o que paga a conta é o lucro. O que faz você investir é o lucro, o que faz você preparar seus empregados, pagar bem é o lucro. Trabalhar por trabalhar com prejuízo, você não paga ninguém, gente. É isso que a gente vem pregando no sindicato. E isso é uma campanha que nós vamos avançar. Agora, por outro lado, tem ainda um confronto muito sério que as modalidades de contratação nos últimos anos, por nossa fraqueza, e realmente eu até concordo com o Fábio, que é o seguinte, não foi o embarcador está no papel dele. Ele tem que contratar um mais barato, ele tem um profissional lá preparado para te espremer até onde pode. Mas por lado de cá, gente, a gente só vai até onde pode. É igual o pessoal vai te empurrando pro barranco, não que você vai cair, segura, gente, não vai cair. E nosso problema do frete, não, a gente vai cedendo. Então, esses bids, esses leilões eletrônicos, criaram oportunidade de gente entrar sem fazer conta, infelizmente. Então, esse é um dos projetos que o CETSENG está levando, que nós vamos fazer campanha pelo frete justo e justo mesmo, ou seja, nós não queremos ser explorador do cliente, nós queremos o cliente como parceiro, mas nós queremos ter sobra de dinheiro para renovar a minha frota, investir no pagamento melhor de profissionais, poder curtir a vida, porque você trabalha para quê? Você não trabalha para morrer, você trabalha para passear de vez em quando, né? Fazer alguma coisa. Então, esse é o trabalho que nós estamos iniciando a campanha com frete justo. Primeiro comentário sai esse boletim e vai. Bom, com relação a custo, Lodge, o que tem acontecido além do normal? No passado, e o Flávio citou bem aqui, nós tivemos uma época que o principal custo era o diesel só, o resto era irrelevante. Mas ao longo do tempo, olha o que veio para nós. O seguro, a monitoramento, rastreamento, controle, uma série de atividades que não eram sua que passamos a controlar. Controle de jornada, uma série de coisas. Telemetria, câmeras e vai por aí. E essas coisas não foram agregadas ao nosso custo na mente da maioria. Outra coisa, a exposição de risco, gente, que é um negócio que ninguém faz conta. Um caminhão hoje, quando acidenta, não é por vontade própria, porque o pessoal fala, acidente de caminhão. Caminhão não provoca acidente. Ninguém quer acidente. Né? Quer dizer, o acidente acontece por algum motivo. Tem outros fatores indutores que fazem isso. Os riscos são muito altos. Um acidente de caminhão hoje, você faz 500 mil, 400 mil um acidente, fora as ações cíveis que envolvem isso. Então, nós, transportadores, temos que entender que nós temos que ter resultado, margem, para ter uma gordura para poder correr esses riscos. Outra coisa, aplicação de lei. O embarcador está no papel dele, não quero pagar. Mas já temos lei. A estadia,
o tempo de espera, o tempo para carga e descarga. Gente, nós tem lei que fala que é 5 horas. Por que você fica 24 horas? Por que você abre mão da lei? Você abre mão da lei para quê? Para pegar o cliente e a troco de quê? De matar o motorista, e aí entra de novo o ciclo. Infelizmente, vai lá, o motorista, coitado, está cansado, aí vai vir acidente, não trabalha direito, não produz. Isso tudo são custos que não estão visíveis mais. Que no passado era tranquilo, a estrada era sossegada. Hoje não é. Segurança, roubo de carga. Ah, não custa nada, tem seguro. Mentira. Na hora que você for renovar a sua pólice, você está pagando. Você está pagando um custo a mais por ela. Fora os problemas que criaram no caminhão. Então, eu acho que nós, em termos de custos, é o seguinte. Nós temos o diesel que subiu muito. O investimento, o custo de capital, gente, está absurdo, se você for pensar. Hoje, você faz uma conta boba. Você pega um caminhão e um carreta, 1.100.000, 1.200.000. Se você pôr numa aplicação boba aí de 0,8, você tem 10 mil limpo de dinheiro por mês sem fazer nada e sempre preservando seu capital. Eu pergunto, a maioria das empresas tem? Não. A maioria das empresas estão trabalhando no negativo. Segundo, concorrência nossa hoje. Ah, você trabalha, o motorista trabalha para ganhar 6, 7 mil, tá bom. Se ele pegar um pouco de capital, comprar um Uber, vai virar Uber, ele ganha igual. Em casa todo dia, almoçando e jantando em casa. Então, nós temos que fazer o seguinte, não é reduzindo e matando nossos colaboradores que nós vamos reduzir custo. Ao contrário, você está aumentando o custo que você vai enxergar ele daqui a 2 anos. Aí nós vamos pagar a conta. Então, nós temos que estar mais preparados. Acho que nós vamos entrar também, além do frete justo, uma campanha de como calcular frete. Acho que isso é importante a gente começar a trazer para os nossos associados e para as empresas. Gente, vão nos unir. Eu não sei se sabe aquela história do vizinho que tinha milho, por que você dá a melhor semente para o vizinho? Porque se ele tiver ruim, o bicho que ele não cuida lá vai vir matar a minha. E é o nosso aqui. Nós estamos criando concorrência desleal porque não ajuda. Vamos ajudar os menores para poder entender o que se preza, o que se presta o transporte. E outra coisa, mais importante, nós temos que dar valor ao que nós fazemos. Isso eu venho batendo desde assumir como presidência. Eu acho o seguinte, transportador, ele sabe a força que tem porque ele viu naquela greve. O que acontece com o país se não tiver. Mas ele não é esse valor que eu quero de parar. O valor que a gente precisa ainda entender é a necessidade de desenvolver o país. Gente, quem chega lá no interior do Mato Grosso? É só a gente. Quem chega na cidade pequenininha com alimento? É o transportador. E aí eu vou mudar um pouco a frase dele. Não é o caminhão não é o problema, é a solução. O caminhão sempre vai ser a solução, porque é o seguinte, durante os próximos 100, 50, 100 anos, nós não vamos viver sem caminhão. As infraestruturas que nós temos, portuária, rodoviária, ferroviária e aérea, não têm capacidade de tomar conta do mercado de uma hora para outra. Isso é uma política de Estado que teria que ser a longo prazo, e isso não demora 10 anos, 5, isso demora 50, 100 anos para mudar. Tá? Excelente, Toninho. Eu vi ali na sua fala várias falas do Flávio. Né? Ele tem também, assim como eu, também defende essa ideia que você expôs para gente, né? Sobre questão do custo, valorização do transporte. Queria saber de você, Flávio, o que você pode contribuir mais? Depois de uma fala tão completa, né? Fica difícil, né? Mas sim, que com certeza com a sua experiência aí em quase 1.000 transportadoras, você pode trazer um pouco mais para a gente, porque eu acho que aí a gente começa a atingir os objetivos desse podcast, né? Tudo aqui que a gente fala aqui viram pequenas gotas de sabedoria, e ali durante a ida e vinda do trabalho, que é quando eu ouço podcast, né, nossos parceiros de transporte, os outros empresários, vão absorvendo esse conteúdo e esse conhecimento tão importante. Então, Flávio, o que você pode trazer para a gente em relação ao custo, que é relevante e é muito importante dentro do seu processo de consultoria? Tá. Olha, primeira coisa, eu ganhei meu dia ao saber, né, que vocês estão com esse projeto aí para se iniciar do frete justo.
Inclusive, queria me colocar à disposição de vocês para contribuir com a divulgação desse projeto, para abraçar esse projeto, né, para usar o selo desse projeto aí aonde eu for, porque eu acho que isso é uma coisa que não tem mais como se esperar. A gente precisa resolver esse assunto o mais rápido possível. O presidente foi muito feliz em todo o contexto que ele falou. E eu vou além. Eu acho que a gente precisa muito do sindicato, precisa muito da NTC, da CNT, e eu acho que a gente deveria envolver, sim, o mais alto nível gerencial dos principais embarcadores do Brasil, né? E quando eu falo do mais alto nível gerencial, eu estou falando do conselho de administração dessas empresas, do CEO dessas empresas, e mostrar o risco de ruptura na cadeia que a gente pode ter a qualquer momento por conta de todos esses desafios, por conta de falta de motorista, por conta de RJ de muitos transportadores e esse tipo de coisa. Tá? Porque assim, o executivo que está lá na ponta, como eu já falei, ele é pressionado por bater metas para ganhar o seu bônus e para crescer dentro da empresa. Né? Então, essa política de espremer o transportador, ela vem de cima. Ela não é o cara de contratações, o cara de procurement que está lá ditando a regra. Isso vem de cima. Né? Para a minha empresa dar resultado, eu tenho que baixar o custo de frete. Exatamente. Né? Pois é, mas a que custo isso vai ter, primeiro, para a empresa dele no longo prazo e para a sociedade num curto prazo? Né? Então, eu acho que quando a gente chamar esses grandes empresários e grandes executivos à realidade do mal que eles estão fazendo à sociedade brasileira, principalmente, que é uma sociedade que necessita do caminhão, isso vai ficar muito feio para as grandes empresas que forem, digamos assim, rotuladas de inimiga do transporte rodoviário. Exato. Então, presidente, estou deixando aí uma dica, viu? Para o senhor poder dar prosseguimento e conte comigo como seu discípulo aí nessa missão. A ideia é boa. Uma outra coisa que o presidente falou muito bem é que a gente está sempre cedendo por pressão de desconto de frete e desse tipo de coisa. E aí vem a pergunta mas por que a gente cede? Então a gente cede por alguns motivos. Motivo número 1, a gente cede porque a gente não sabe exatamente onde a gente está. Então às vezes a gente quer ser, presidente, meio que otimista. Eu acho até que dá. Vai dificultar um pouquinho, mas eu acho que dá. É melhor eu dar esse desconto aqui do que perder o serviço. Então primeiro tem esse viés otimista que você não quer perder o cliente. Né? Segunda coisa, tem o tal do otimismo irresponsável, que é a oferta de caminhão grande. Porque se o teu cliente está te demandando, Lodi, eu preciso de 50 caminhões. Tu diz, rapaz, eu só vou botar 10. Mas eu preciso de 70. Eu vou botar 7. Né? Você mantém o equilíbrio no mercado com a demanda reprimida, ou você vai equilibrando entre frota própria, agregados e terceiros, e você vai conseguindo dimensionar a frota para que você não fique pressionado na hora que há essas oscilações de volume. O cara tem que chegar para você ou para tirar os seus caminhões ou dizer assim, olha, eu preciso que você me dê 15% de desconto, porque se você não fizer isso, tem quem faça. Porque tem caminhão sobrando no mercado. Então você dá desconto, primeiro, porque você não sabe onde você está realmente, você sabe aproximadamente, né? Segundo, porque você tem mais caminhões do que você deveria, né? E você também tem que entender, outro ponto importante que o presidente falou foi de ajudar os, abre aspas, menores. E quando a gente fala menores, não quer dizer em número de caminhões. Pode ser em mentalidade, pode ser em conhecimento de gestão. Eu tenho um amigo que é um grande transportador e que é meu cliente há muitos anos. Na verdade, ele era meu cliente e virou amigo. A maioria dos meus clientes viram amigos, felizmente. E aí ele me viu, né, trabalhar para uma outra empresa, né, que era meio que concorrente dele, e ele mandou uma mensagem um tanto quanto enciumada, vai. Agressiva. Não foi nem agressiva, mas eu fiquei até um pouco lisonjeado, porque eu achei que ele estava meio enciumado. Ótimo. Né?
E ele me chama de cearense, né? Eu sou cearense, né? E ele disse, né, cearense? Tá me traindo aí, né? Ensinando para fulano de tal. E eu respondi para ele, chefe, só deveria ficar feliz de eu estar lá. Porque se eu tô lá, eu tô ajudando ele a entender os custos dele e a precificar melhor. Ele tá tendo custo com consultoria e logo a relação que você também tem custo com consultoria passa a ser balanceada, porque se o cara não tem nada, você tem estrutura, você paga todos os seus impostos, você cumpre a lei da jornada, você tem consultoria para melhorar a sua gestão. Tudo isso é bom para perpetuar o negócio, mas não é custo, presidente? É custo. Né? Enquanto que outros tem lá 20, 30, 50, 100 caminhões e é o cara com a esposa deixando tudo na mão do motorista e ele não sabe fazer custo e realmente tem menos custo de administração. Né? Então, quero dizer que quando a gente passa a ter essa visão que o presidente colocou, que o meu concorrente não é meu rival, o embarcador não é meu rival, o motorista não é meu rival, eu passo a entender que todos nós fazemos parte de um mesmo ambiente, que queremos as mesmas coisas, porém, claro que temos que defender interesses, né, muitas vezes que são tanto quanto antagônicos. Então, se a gente achar o ponto de equilíbrio disso aí, a gente vai ter um ambiente no transporte rodoviário saudável. Mas eu acho que se eu pudesse dizer uma das coisas mais importantes, que eu sei que pode parecer utopia, mas eu acho que a gente precisa tentar, é a gente escalar esse movimento lançado por vocês do frete justo e levar ele à discussão com os grandes embarcadores. E quando eu falo grande embarcador, não é aceitar o presidente da empresa chegar e dizer, vai lá, menino do frete, conversar com os transportadores. Não, a gente quer você aqui. Entendeu? A gente quer que você bote a sua cara aqui. Porque a cara do CEO, a cara do presidente do conselho de administração reflete a cara da empresa. Não é um executivo que depois, amanhã, se dá algum problema, ele disse, rapaz, realmente a nossa equipe falhou. Não, a gente não quer saber da equipe falhar. A gente quer saber qual é a política de vocês para os seus prestadores de serviço. É matar o seu prestador de serviço? É exterminar o transporte rodoviário do Brasil? É isso que você quer? Não, é óbvio que não é isso que eu quero. Pois é isso que a sua equipe está fazendo e eles estão fazendo a mando e orientação de alguém para cumprir meta que alguém está estabelecendo para ele. Então eu sou muito, viu, presidente, de colocar as cartas na mesa. Não, tem que ser. Eu sou muito de jogar limpo, né? E vamos botar as cartas na mesa. É isso que você quer? É isso que a gente vai fazer? O que é que a gente pode fazer diferente? O que é que a gente pode fazer junto? O que é que a gente pode fazer junto para diminuir o custo de frete do nosso cliente sem baixar o nosso frete unitário? Não, mas Flávio, isso não é possível. Claro que é possível. Aumentando a eficiência, aumentando o tamanho, aumentando a produtividade, aumentando o tamanho médio da carga, fazendo pequenas reformas de instalações que a gente possa entrar com os nossos 9 eixos e cada vez ir tirando mais os nossos toquinhos de cena. Então existem muitas coisas que a gente pode fazer que reduz para o nosso cliente o custo de frete sem reduzir o nosso unitário de frete. Excelente, Flávio. É um mar de informações, né? Muito valiosas, porque muitas vezes é um clique que dá ali e fala, olha, eu vou fazer uma proposta para o meu cliente para eu substituir meus caminhões mais velhos por menos caminhões mais novos, né? É uma estratégia boa, né? E outro tema muito sensível, né, dentro das transportadoras é sobre gestão financeira, né? Pegando ali o histórico das empresas de transporte, né, a gente tende a ser muito mais operacional ali, conhecer muito mais o negócio no chão de fábrica, né, do que ter uma gestão estratégica financeira. Nesse sentido, Flávio, eu queria perguntar para você, o quão é importante hoje para as transportadoras ter uma gestão financeira estratégica? Porque a gente falou um pouquinho sobre a cultura, depois a gente falou um pouquinho sobre o motorista, a retenção do motorista e o custo desse motorista, que a composição financeira dessa lacuna importante do nosso negócio que é motorista é relevante.
Passamos ali pelo custo e aí agora eu quero puxar um pouco pela gestão financeira, né? Esse cenário que a gente tem, que muita gente é boa no operacional, mas não tem tanta expertise na gestão financeira, eu tenho visto que é algo que tornou-se fator de sobrevivência para as empresas, né? Você fala muito ali da gestão financeira, é o que está deixando as empresas sobreviverem hoje. Queria que você explorasse um pouquinho com a gente, porque o assunto me interessa muito, que eu sou da área financeira, tenho muita dificuldade de ver isso em outras empresas, né? E acho que é uma oportunidade excelente para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse viés. Lodi, presidente, e você que está nos assistindo, eu não sei se você observou, então, caso você tenha observado, eu até quero pedir desculpa a você ou esclarecer que quando eu estou aqui mexendo no meu celular, é porque as perguntas que esses dois estão trazendo para mim são tão complexas que eu fico aqui anotando o que é que eu preciso dizer para eu não esquecer. Então, falando sobre a questão financeira, eu costumo dizer o seguinte: para o presidente, né, eu não acredito que o senhor tenha montado lá a tora, né, ou desenvolvido a tora porque era um perito em finanças. Provavelmente o presidente era alguém, como o seu avô, Lodi, que montou a sua transportadora, era alguém muito bom de logística e que sabia fazer otimizações, levar cargas e ou pessoas de um ponto A para um ponto B. Então essa questão financeira, ela passou a ser uma competência importante ao longo do tempo, e principalmente nos últimos 30 anos, 20 anos, vai. 20 anos. Né? Por quê? Mais uma vez, porque antes, se eu fosse bom de logística, se eu fosse trabalhador, se eu tivesse qualidade e eu botasse o caminhão para rodar, eu ganhava dinheiro. Hoje isso não é mais verdade. Tem muitas empresas e gigantes do setor que o negócio dela é basicamente financeiro. Tem muita empresa que você não consegue entender como é que ela roda com fretes de mercado. Mas ela tem estratégias de compra de caminhão, de vendas de caminhão, de não recapagem de pneu, de compra direta de fábrica, né, de questões fiscais dentro da lei, mas que ele sabe jogar muito bem com aquilo ali, que faz com que a conta ainda feche. Então virou condição de sobrevivência do empresário do transporte e de muitos outros setores, ele ser perito, a empresa ser perita em gestão financeira. Flávio, você está querendo dizer que todo empresário do transporte tem que ter PhD em finanças? Não, mas que ele tem que ter uma equipe que o suporte nessa área, sim. Porque assim, uma vez eu recebi uma pergunta de alguém para mim na internet dizendo assim: você só conta vantagem na internet. E eu disse assim: ô amigo, você acha que eu vou vir aqui, né, para ficar contando meus fracassos? Né? Então eu tenho que contar aquilo que eu tenho contribuído bem. Mas já que é um anseio de muitos de vocês saberem dos meus fracassos, eu vou contar um que não foi diretamente responsabilidade minha, mas que eu participei. Então, a única empresa de transportes que eu trabalhei como executivo durante 11 anos, né? Eu costumo dizer, presidente, que eu só não fui motorista e dono. Eu sei que são as duas coisas mais importantes, mas né, os outros cargos operacionais eu passei. Era uma empresa familiar, que tinha 30 caminhões, faturava em torno de 9 milhões, depois a gente cresceu para 250 caminhões, para perto de 120 milhões de faturamento, 11 filiais, e a minha contratação foi o começo da profissionalização da empresa. Então, obviamente que eu não coloco na minha conta só todo esse crescimento, mas eu fui uma peça importante nesse negócio. E lá na empresa, a gente tinha um financeiro que não era financeiro, que era simplesmente um contas a pagar. E eu, um garoto novo, ambicioso, no bom sentido, né? Porque ambição é diferente de ganância. Rapaz, presidente, eu era um furacão. Inclusive, fui responsável pelo primeiro contrato de biocombustíveis no Brasil para transportadores. Eu fiz isso pela minha empresa, consegui isso pela minha empresa. Desenvolvi caminhões 9 eixos que na época transportavam 70 mil litros quando eu tinha frete para 35 mil litros. Então eu consegui fazer muitas coisas boas no comercial. E isso acabou me gerando uma projeção e eu consegui fechar, presidente, muitos negócios. E bons negócios na época.
E eu ia na frente como se fosse uma infantaria, fechando negócios, pegando contratos, jogando para trás, os proprietários da empresa assinando financiamentos de caminhão, trazendo caminhão e a gente dobrando a empresa todo ano. E aí isso teve um problema grave. Porque lembra que eu falei que nós não tínhamos financeiro, a gente tinha contas a pagar? Não houve Pois planejamento. Não houve planejamento e quase que a gente conseguia, e eu era parte dessa gestão, quase que eu conseguia ajudar a quebrar uma empresa próspera e em crescimento por problema de fluxo de caixa. Então não pense que você quebra uma empresa só quando você não tem cliente ou quando você tem escassez financeira. Não é isso o problema. Muitas empresas quebram em crescimento por conta de um crescimento desordenado e uma falta de planejamento tributário e financeiro. Exatamente. Né? Então isso é muito importante a gente ter. Então se você é empresária do transporte, olhe para o seu financeiro, veja quem está lá tomando conta do seu financeiro, veja se a pessoa tem voz ativa dentro do planejamento do seu negócio. A pessoa tem que aprovar a compra de investimentos, de caminhão, compra de garagem, reforma de garagem. Eu sei que o empresário, ele gosta muito de comprar caminhão, ele gosta muito de reformar as suas bases, né? Principalmente às vezes ele vai ficando mais velho, ele vai saindo um pouco ali da operação e ele começa a ter prazer nessas coisas. E você pode, né? O dinheiro é seu, a empresa é sua, você pode fazer o que você quiser, mas faça com cuidado, né? Não existe crescimento em nenhum lugar do mundo sem se endividar. Todo mundo cresce com dinheiro de banco e de instituições financeiras. Mas você pode fazer isso com calma e com planejamento. Né? Você não pode achar que faturamento e crédito é lucro. Né? E é isso que a gente tem visto que tem gerado muitos problemas para o mercado de transportes. Legal. Toninho, eu já fui muito lá na Tora com visita técnica nos mais diversos setores, né? E um dos setores que eu vi essa gestão financeira, na verdade, uma das empresas que eu vi a gestão financeira funcionar com grande eficiência foi a Tora. E a gente enxerga que hoje a gestão financeira ela é de fato uma estratégia do seu negócio, né? Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente, né, as boas práticas, se você entende que a gestão financeira é realmente parte do nosso negócio e compartilhasse com a gente aí a sua experiência nessa parte. Ok, vamos lá. Fazendo só uma correçãozinha, a Tora não foi eu que fiz, né? Tem gente, e o fundador, que é o Paulo, que é meu tio, a gente é de família, é um dos grandes impulsionadores. E uma das grandes vantagens que nós tivemos, além da governança, foi saber que o financeiro tem que ter uma autonomia sobre as decisões. E isso é o que nós levamos a sério há muito tempo, que nós não queremos endividamento acima do número de 1 do EBITDA, que nós queremos endividamento, fácil crédito fácil leva a empresa para o buraco. Então você tem que tomar cuidado. E outra coisa que a gente tem de gestão é o seguinte, muitas vezes você tem frete, mas hoje, em função de pressão, você tem prazos longos. E aqui no Brasil, os juros não são previsíveis. O juro hoje é 12, amanhã ele pode ser 25 por ano amanhã. Então, os prazos longos que os clientes têm imposto a coisa, principalmente os grandes embarcadores, geram custos que às vezes a margem sua vai embora no financeiro. Então, a gestão financeira ela tem que ser essencial. Fluxo de caixa, planejamento de compra, endividamento, índice de liquidez, inadimplência são assuntos que, corretamente o Flávio falou, são assuntos que têm que ser tratados por uma área independente e com autonomia de chegar e gritar e falar assim, meu amigo, você pode vender frete, mas o seu frete não é na hora só de vender, você tem que acompanhar até a hora de receber. Se você não receber, está cortado. Porque o que adianta? Eu vou trabalhar, gastar e não receber? Outra coisa. Lembre que hoje nós temos prazos longos. O imposto você paga antes. Salário você paga antes. O diesel você paga antes. Né? O custo de capital você paga antes. Para receber um frete com 90 a 120 dias, você está bancando quanto tempo?
Nossa Quer dizer, então, se você não tiver uma área financeira e uma área de planejamento eficiente, orçamentos monitorados e indicadores que te levem a tomar decisões rápidas em caso de desvios, que são assuntos que você tem que ter. Então, o que o Flávio falou é correto. Não adianta, a intenção que a gente tem é boa, mas nem sempre o que você faz, os efeitos lá atrás são iguais. Para cada empresa tem uma característica. Uma está mais endividada, eu tenho um caminhão pago, é uma coisa. Eu tenho um caminhão financiado, é outra coisa. Nós estamos comentando, caminhão alugado, é outra história. Se um financeiro não tiver capacitado para dar subsídios a quem vende, a quem opera corretamente, pode levar a empresa para o buraco, sim. Então, acho fundamental, e na nossa empresa, muito mais carreado pelos acionistas, a gente tem indicadores e regras que a gente não foge. Inclusive de fluxo de caixa. Se o caixa baixar de um valor, você pode correr que tem alguma coisa errada. Né? Então, são coisas que a gente aprende ao longo dos anos. Mas aprende com capacitação, com gente competente, com experiências, com dores que já tivemos de não ter dinheiro para pagar a conta que você corre. A gente nunca deixou de pagar a conta, mas tem um momento que você fala, não, tem uma carteira desse tamanho, não tem dinheiro no caixa. Ué, isso não resolve o assunto. Então nós temos que pensar assim, a área financeira, o Flávio falou correto, hoje a empresa não é mais a minha vontade. Nós temos um conjunto, temos um motorista importante, um caminhão importante, o back-office atrás, quem está administrativo também, quem está gerindo seus funcionários. Um RH péssimo hoje destrói a empresa. Um financeiro péssimo destrói a empresa. Um operacional destrói o comercial. Quer dizer, nós não trabalhamos mais desintegrado, cada um por si. Nós trabalhamos uma integração. Empresa hoje, para crescer, ela precisa estar integrada e com todos os setores conversando e sabendo seus limites. Excelente, Toninho. A gente já está chegando no final, né? De um papo tão importante, natural para a gente, né? A gente está ali no dia a dia, tanto como consultor, como transportador, vivendo tudo isso que está sendo falado aqui. E aí eu queria pedir uma gentileza para vocês dois. Primeiro, Flávio, 3 dicas, se é que a gente consegue reduzir em 3, né? Que você considera super importante para no viés de custo, no viés de competitividade, produtividade, você pode trazer. E na sequência, Toninho, você também trazer 3 pontos, 3 dicas importantes como empresário e gestor de empresa, né? E queria que você vai ter direito a um item bônus, né? Eu já definir um item que é muito importante para qualquer transportador, que é a participação do sindicato. Né? E aí, após seus 3 pontos, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de um transportador participar do sindicato e dos benefícios do sindicato. Vou voltar para o Flávio primeiro, depois a gente vai para você, Toninho. Então vamos lá. Em várias outras indústrias, frete é coisa do financeiro e não do comercial. E no transporte a gente vê muito que quem faz proposta de frete é o comercial. O comercial é quem vende, não é quem deveria fazer proposta de frete. Proposta de frete deveria ser, né, pelo menos a precificação deveria vir do financeiro. Né? Então é por isso que acontecem essas coisas. Então a primeira dica é essa. Né? Envolva o seu financeiro, quiçá atribua a ele a responsabilidade da sua precificação. Essa é a primeira dica. A segunda dica é sobre gerenciamentos de contratos. Tá? O que acontece? O transportador, de novo com uma mentalidade, um comportamento, né, do passado, ele é acostumado a fazer propostas de frete unitárias. Então, quanto é que você me faz um frete de tal lugar para tal lugar? E o cara coloca lá R$100 a tonelada. Proposta de frete, ela tem que ser em função do unitário, sim, mas em função do tempo total de viagem. Então você deve amarrar, ou deveria amarrar, com o seu embarcador, franquias de carga e descarga que não dependem de você, para que aquele unitário só tenha valor naqueles casos.
Caso aquelas franquias não sejam obedecidas, o unitário seria flutuante. Essa é a minha segunda dica. E a terceira dica, aí eu vou dar uma dica de custo de diesel. Principalmente para você aí que está nos assistindo e que tem tanque interno. Mas se você não tem tanque interno, serve para você também que abastece aí somente impostos. Eu queria que você usasse a nossa premissa da nossa consultoria de redução de custo de diesel, que tem trazido aí milhões de reais para os nossos clientes, né? Carvalima no Mato Grosso, Print aí em São Paulo e muitas outras empresas no Brasil, que é o seguinte: você faz uma relação de todas as suas placas, faz uma relação da capacidade dos tanques de todas essas placas e você vai comparar. A partir de hoje que você está ouvindo ou vendo esse podcast aqui, você vai comparar quantos litros os motoristas estão abastecendo no posto de menor custo ou na sua base interna. E você vai fazer uma comparação do volume abastecido versus a capacidade do tanque. E, infelizmente, eu tenho uma notícia para você. Certamente, você vai ver um gap muito grande. Isso quer dizer o quê? Que por influências do mercado, por atrativos do mercado, para empresas que dão total autonomia para o motorista gerenciar o abastecimento, o motorista muitas vezes é levado a abastecer em postos de unitários, de custo unitário muito mais alto, em troca de um banho melhor, em troca de um churrasco que para o posto custa R$30 e para você, empresário, vai custar R$500. Então monitore isso e garanta que você chegue nos pontos de menor custo de abastecimento com pelo menos 150 litros no tanque para não dar pane seca, mas tem que encher os tanques aonde é mais barato. Das considerações é o seguinte: primeiro, acho que toda empresa tem que ter um custo muito bem cuidado e tratado diariamente, é igual unha, todo dia está cortando, todo dia tem que estar parando. E segundo, ter uma planilha que espelhe a realidade dos seus fatos, não o que você acha. Acho que nós temos que ter coragem de colocar na planilha tudo que tem. Então, primeira dica é o seguinte: tenha um custo bem feito para poder saber dar um frete que tenha lucro. Correto, né? Um frete correto. Correto. Segundo, que eu acho hoje é o mais importante. Uma empresa, quando cresce, ela vive dos colaboradores. O seu motorista é o primeiro a chegar no cliente, seu funcionário é o que trata com quem paga e, às vezes, o seu comercial é o que trata com o seu principal gerador de riqueza sem que você nem saiba o que está acontecendo. Então, o tratar bem, cuidar bem dos seus colaboradores e ter em mente que você não é largar, entregar, é acompanhar, é monitorar, é estar presente na maioria das vezes das decisões, é ultra importante para a sua empresa. Independente se você não quer mais trabalhar, mas as decisões em que envolva o sucesso da empresa depende sempre dos proprietários, dos CEOs e dos responsáveis estarem juntos. Então, colaborador tem que ser tratado como colaborador, com obrigações e direitos, mas também com obrigações a nosso favor e aí a favor deles. Ou seja, é uma mão lá, outra da cá. Mas você não pode tratar ele só. Ele é aquilo que o Flávio falou bem no começo. Não adianta jogar a culpa no motorista. A culpa é nossa. Nós não treinamos. Nós não fizemos. Então, a importância de tratar colaborador. E faço uma ressalva ainda nesse segundo item. Apesar desse monte de sigla nova, ESG, assédio, simpata, não sei o quê, gente, o contato pessoal é que vale. Às vezes, o que chega para você nem sempre é a realidade. Então, você tem que ter o contato. A conversa é mais importante do que o fato. Você tem que saber como é que as coisas acontecem. Isso é o segundo. Terceiro, o que eu acho que hoje as empresas estão falhando? O empresário, o Flávio também falou da coisa, mas eu acho que é o seguinte: quando ele começa a ganhar dinheiro, ele tira o dinheiro da empresa, vai comprar um sítio, vai comprar uma casa na praia, vai comprar um carro, vai comprar um avião, dependendo do tamanho. Esquece que o amanhã ainda é incerto, né? Você não tem o amanhã certo. Nós temos que ter reservas, nós temos que ter planejamento, nós temos que ter orçamento. Então, é importante que as empresas trabalhem com uma visão um pouco futura, não hoje.
Ah, hoje eu fechei. Não, hoje não. Nós contratamos um cliente, eu não quero uma carga, eu quero várias cargas dele. Então, a gente pensa para frente. Então, sonhe e olhe para frente. É a segunda mensagem. Você tem que sonhar. Você tem que acreditar que você vai crescer, você é alguma coisa. E com relação ao sindicato, é o seguinte. Eu trabalho no transporte há 58 anos. Eu sou aposentado há 20. A gente tem um período da vida que você trabalha, tem um período da vida que você entende o que aconteceu, mas tem um período que você fala assim, gente, não adianta eu ir sozinho, essa jornada sozinha é ruim. E aí que entra o sindicato. Por que nós vamos para o sindicato? Por que o empresário que chega a um ponto que não precisa mais trabalhar vai para o sindicato? Vai porque é o seguinte, a turma que está, volta a falar, a turma que está em volta precisa estar na mesma direção, na mesma sintonia para que a gente tenha sucesso. Se cada um for para um lado, nós não vamos a lugar nenhum e a minha empresa não vai crescer, porque vai ter sempre, não vai ter uma barreira de entrada, vai ter sempre, aí eu vou chamar de concorrente, porque aí já não é amigo. Pessoas que entram, aquele cara está com um jardim bonito, ele não olha que você cuida, que você trata, que Gasta você aduba, água. que você gasta, ele só olha que está bonito. Então, acho a importância do sindicato para as empresas e para os empresários é que os empresários têm que doar um pouquinho de tempo a favor do sindicato, do comum. Segundo, o papel de associar é onde o grito não é escutado da voz dele, é por outras vozes. Porque se você vai num cliente reclamar, você tem um efeito. Se o sindicato vai em nome de todos, você tem outro efeito. Então, você não tem retaliação. Junto a órgãos de governo é a mesma coisa. Junto a instituições você tem mais... Gente, eu reclamar por mim é uma coisa. Eu reclamar por 180, 200 empresas junto, para o cliente, o cara começa a preocupar. E essa é a base do sindicato. Eu acho que nós estamos faltando no sindicato a visão que o sindicato não é só para negociação coletiva. Esse é o fato que eu coloco. Então, esse é o fato que a gente está fazendo, esses dores de transporte. A coisa é entender o seguinte, o empresariado precisa entender que o papel dele no sindicato não é ir lá numa reunião, é participar, é dar palpite, é crescer junto, é entrar junto nas coisas. Então, eu coloco novamente o CETSENG aqui à disposição dos transportadores. Nós temos uma área grande em Minas, 422 cidades. Nós temos, falar realidade, muito pouca representatividade. Nós somos capazes de muito mais do que vocês pensam. Então, vão trabalhar junto que nós vamos chegar lá. Obrigado. Excelente, Toninho. Com esse convite aí, eu queria já despedir de todo mundo que está ouvindo a gente e vendo. Agradecer a presença do Toninho, que é uma referência hoje para a gente, tanto na parte de transportador, operador logístico, de todos os negócios que ele participa, mas também hoje como presidente do sindicato, que tem sido aí uma referência para a gente de transformação. O que a gente está buscando é transformar. E fica o convite, né, para que você possa nos ajudar. Tá tão complexo, né? Passa tanta coisa que mesmo a gente correndo muito atrás, né, Toninho? Que quanto mais ajuda, quanto mais mãos, melhor o nosso trabalho. Queria agradecer você também, Flávio, pela sua presença aqui, né? Uma pessoa que tem uma ampla experiência e que decidiu em algum momento da vida ajudar os transportadores, né? Agradeço a todos que estão nos vendo e nos despedimos convidando vocês a também assistirem os episódios passados. Um abraço.